A Comissão Nacional de Proteção de Dados emitiu no passado dia 25 de janeiro as primeiras diretrizes sobre o tratamento de dados pessoais no âmbito das comunicações eletrónicas de marketing direto. Sendo um tema que ainda hoje gera muitas dúvidas para as empresas, as advogadas Nicole Fortunato e Ana Pereira Coutinho vão, nesta edição do Indúbio, analisar quais as principais preocupações da CNPD e procurar orientar as organizações. Bem-vindos a mais uma edição do Indúbio. Neste episódio vamos falar da mais recente diretriz da CNPD relacionada com as comunicações eletrónicas no âmbito do marketing direto. Eu começava por, se calhar, fazer aqui um pequeno enquadramento histórico e legislativo à volta do que é que traz este tema e, no fundo, isto acontece, não sei se concordas comigo, Ana, quando, em 2018, o Regulamento Geral de Proteção de Dados é aprovado e, pese embora tenha toda uma tendência para aplicar como base de licitude para comunicações de marketing o consentimento, a verdade é que há aqui um considerando que dá alguma abertura para que, em algumas situações, seja possível a utilização do interesse legítimo e, portanto, eu não ter que ter ali uma atitude ativa do assinante a dizer sim, eu quero, mas sim o facto de, só pelo já termos aqui uma relação de clientela, já ser permitido que eu lhe envie ou lhe dirija algumas comunicações de marketing. Pronto. E penso que isto, no fundo, acaba por depois levantar a dúvida logo em 2018. Houve depois aqui alguns primeiros esclarecimentos por algumas autoridades europeias, nomeadamente a do Reino Unido, que foi a primeira a pronunciar-se e a definir que a pré-existência de uma relação de clientela poderia, de facto, justificar a utilização de marketing com base apenas e só num interesse legítimo, dando obviamente sempre a oportunidade ao assinante ou ao titular dos dados para se opor a essa comunicação, mas até janeiro de 2022 a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade reguladora em matéria de proteção de dados em Portugal, foi um bocadinho omissa quanto a este tema e vem agora então lançar a sua opinião sobre como se devem as organizações posicionar relativamente a esta dicotomia entre interesse legítimo e consentimentos. Penso que estará tudo muito em linha também com aquilo que é a lei da privacidade nas comunicações eletrónicas. Acho que há aqui um alinhamento com aquilo que já estava. E depois existe a questão do consentimento, não é? Portanto, das condições de licitude que a própria guideline também vem aqui exigir que sejam cumpridas quando se entenda que o consentimento é necessário para estas comunicações. Certo. Aquilo que a CNPD também refere é o facto desta diretriz ter vindo na sequência de um aumento de denúncias por parte dos titulares dos dados, sejam aqui clientes ou pessoas que não têm qualquer relação de clientela com as empresas através das quais recebem estas comunicações. E lá está, como estavas a dizer, isto também tem muito a questão do considerando, vem aqui também tentar equilibrar, por um lado, a questão da privacidade dos titulares dos dados, não é? E por outro lado, os direitos e os interesses das próprias empresas em publicitar... A iniciativa privada, Exato, não é? a iniciativa privada, que também é um direito fundamental, protegido, e, portanto, tentar aqui um equilíbrio e dando oportunidade, então, em certos casos em que não existe uma relação de clientela tão vincada, ou não existe todo a ser necessário dar prevalência aqui à questão do consentimento dos titulares, e nos outros casos, deixar alguma liberdade às próprias empresas também para ganharem um bocadinho de espaço para publicitarem os seus produtos, desde que cumpridas determinadas condições. Exato, pronto, e eu acho que esta diretriz acaba por dizer que quando seja necessário consentimento, apesar de nós termos uma lei especial de comunicações eletrónicas, a CNPD não deixa de exigir que as condições do consentimento que estão previstas no Regulamento Geral de Proteção de Dados sejam cumpridas, portanto essa é uma questão importante, e também a questão da definição de relação de clientela, que eu acho que não traz uma grande diferença face àquilo que na prática as organizações e até mesmo os reguladores europeus, outros que não a CNPD, já vinham a defender relativamente sobre o tema. Eu acho que não há uma grande diferença. Sim, é isso, não há uma grande diferença e a verdade é que também se deixou aqui algumas questões por resolver também. A verdade é que as outras autoridades também não o fizeram, portanto, entrar aqui por caminhos de definições da relação de clientela. No entanto, a CNPD vem esclarecer que quanto maior for a relação, quanto mais forte for a relação de clientela entre a empresa e o titular dos dados, mais forte será o fundamento interesse legítimo
para proceder a estas comunicações de marketing. Portanto, será este aqui o ponto que a CNPD tenta também delimitar. E, portanto, sumariando, poderá a empresa recorrer ao interesse legítimo quando existe uma relação de clientela e esteja a promover produtos similares? Certo. É? Sim, basicamente aquilo que parece-me que a CNPD tenta aqui fazer 3 cenários possíveis, ou seja, existindo uma relação de clientela e a empresa estando a promover produtos próprios similares aos já adquiridos. O que quer que isso queira dizer, depois vamos ver. Tanto o que é que são os produtos próprios, tanto o que é que são estes tais produtos similares. Ou seja, o primeiro cenário em que são produtos próprios similares aos já adquiridos, o interesse legítimo serve como fundamento de licitude. Desde que tenha a opção Exato, de saída, não a opção é? O de saída, tanto no momento da recolha das coordenadas eletrónicas, portanto, seja o número de telefone, seja o endereço de correio eletrónico, tanto posteriormente a cada comunicação enviada, por mensagem ou por e-mail. Portanto, neste caso não é necessário o consentimento, desde que se dê esta oportunidade aos clientes, neste caso, de se oporem ao tratamento para estas finalidades. Um segundo cenário em que, existindo também uma relação de clientela, o objetivo já não é o de promover produtos similares aos transacionados, mas sim produtos diferentes. Lá está, uma vez mais, não sabe. Sem sabermos o que isso é. Exato, aquilo, o que é que são estes produtos diferentes, até porque muitas empresas têm produtos similares no seu todo, ou seja, todos os produtos que são comercializados acabam por ser de uma ou outra forma similares. E, portanto, neste caso, será necessário o consentimento, ou seja, quando sejam produtos diferentes dos transacionados. Ou quando não houver nenhuma das duas, Exato. Nem relação de clientela, nem similitude nos produtos. Sim. Não é? Aí, nesse caso, ou seja, não existindo qualquer relação, aqui também é muito uma tentativa de proteção das expectativas do titular dos dados, que não existindo uma relação de clientela, se calhar essa expectativa não existirá. Sim, não é? e eu adicionaria, por último, também aquele requisito de que falámos relativamente à lista, não é? Portanto, já havia a obrigação das organizações, de alguma forma, provarem que recolhiam esse consentimento. Sim, agora a CNPD parece trazer aqui uma obrigação de forma que é: eu preciso que tu tenhas uma lista com todas as pessoas que de alguma forma não se opuseram quando a base de licitude for o interesse legítimo, ou que ativamente consentiram quando a base de licitude seja o consentimento, e portanto ter isso numa lista. Portanto, há mesmo referência a esta palavra, é a lista, de lista, não é? Sim, porque a verdade é que provavelmente, lá está, muitas empresas já deveriam ter isto, nem que seja em sistemas automáticos de recolha de consentimentos. Já deviam ter esta informação guardada em caso de necessidade de prova de que foi dada esta oportunidade à oposição e de que o consentimento, nos casos em que é necessário o consentimento, foi efetivamente recolhido. A verdade é que não havia esta exigência assim, esta especificidade da de lista. Ter que ser uma lista. Sim. E normalmente esta lista crescente e atualizada praticamente diária ou semanalmente, muitas vezes. Portanto, isto em conclusão, a ideia que eu tenho é que esta diretriz não traz muitas novidades àquilo que já era a prática comum, quer do ponto de vista regulatório europeu, quer do ponto de vista organizacional por parte das diversas organizações que se têm que regular por estas disposições legais. Penso que pode trazer aqui alguma confusão ou alguma dúvida, no fundo até pode até consolidar e trazer alguma força aos encarregados de proteção de dados, no sentido de reforçarem dentro das empresas que a perspectiva que eles estavam a ter era a correta e que no fundo é essa que deve ser adotada pela empresa. Mas levanta aqui, como nós vimos, as dúvidas do que, por exemplo, será o produto similar ou análogo ou semelhante ou o que seja, e também como é que estas orientações se vão implementar quando, em vez de termos apenas uma organização, tivermos várias que estão a promover o mesmo produto. Mas isso nós vamos deixar aqui, se calhar, para um próximo podcast em que vamos voltar a este tema e debatê-lo com esta profundidade mais crítica. Sim. Estas questões mais polémicas e jurídicas ficarão para um próximo episódio do Indúbio. Obrigada a todos por assistirem e até à próxima.